das minhas decisões de sair do partido foi esse alinhamento direto do PSOL diretamente com o PT nesse último período, né? Então, o exemplo que eu dei foi que eu e outras deputadas fizemos o processo de impeachment no dia 18 de março e depois o PSOL só fez o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro alinhadamente com o PT no dia 21 de maio. E aí, as novas leis eleitorais, temos a possível federalização, que a gente está vendo aí que o PT tem se movimentado para ter muita gente estando ali junto com ele nesse último período, e aí eu tenho medo de uma hegemonia onde eu tive sempre no campo da esquerda fazendo oposição ao governo PT e todos os outros governos. Então, assim, essa foi uma das minhas decisões para poder conseguir mudar do PSOL para o PDT. Lembrando que eu também não acredito que exista um partido perfeito e que a minha mudança não é uma mudança de carreira ou eleitoral. É porque eu acredito no programa que o Ciro vem construindo e para os mais pobres do país. A industrialização brasileira, a indústria brasileira que hoje a gente não existe, é inexistente. A gente vive do agronegócio, a gente vive da exportação nesse momento agora no nosso país, né? A gente está aqui querendo que a gente vire uma fazenda com o plano que eles estão querendo fazer entre o Mercosul e a União Europeia. E eu não vejo a esquerda levantar a voz para isso. Eu não vejo a esquerda estar ali lutando para falar sobre esse sistema, debate sério. Falar que quer picanha no prato de comida das pessoas é muito além do que a gente está pensando na realidade de milhões de brasileiros que não tem nem arroz e feijão, sabe? Frases de efeito não vão fazer... Oi. Não, desculpa, que eu queria... Tá me ouvindo? Não. Eu queria, antes de mais nada, boa tarde, né, deputado, boa tarde, Diego. Eu queria, na verdade, aproveitar que você puxou um gancho, desculpa interromper, você puxou um gancho que eu queria explorar um pouco, que o senhor falou que deve endossar o projeto presidencial de Ciro Gomes, deve apoiar, né, com a ida ao PDT, deve apoiar o projeto de Ciro Gomes, né? O senhor acredita que o Ciro ele vai até o final com o projeto presidencial dele? E o senhor acredita que ele vai ultrapassar? Porque ele está lá, ele e Sérgio Moro, né, estão lá dividindo a terceira posição. O senhor acha que ele consegue ultrapassar, consegue chegar ao segundo turno? Olha, eu fui convidado a construir o projeto nacional do Ciro e do estadual do Rodrigo Neves. Vou estar fazendo essa construção. O Ciro veio à minha residência, a gente sentou, conversou durante várias horas, intensivamente, sobre o que a gente quer de projeto para o nosso país, para os brasileiros e brasileiras que estão mais miseráveis hoje em dia. O Sérgio Moro, ele é um cara corrupto. A gente já demonstrou isso, meu marido demonstrou que é o Vaza Jato, com todos os sistemas de corrupção que ele teve. As notícias estão vindo, todas elas estão aparecendo aí, cada vez mais nas pesquisas ele agora está caindo na porcentagem. Eu acredito que com certeza a população brasileira vai começar a prestar atenção mais agora na política e com certeza quando os debates começarem, o Ciro ele se mantém e vai ter um crescimento muito forte, porque o Ciro ele é o único que hoje em dia tem um projeto para o país. E eu acho que o Sérgio Moro ele não consegue se manter até chegar aos debates. Eu acho que ele vai sair, sua candidatura vai cair antes disso daí, porque a grande burguesia desse país vai estar olhando para dois candidatos que eles vão estar querendo. Ou vai ser o Lula, que já está fazendo os seus acordos com a grande burguesia, porque eu não vi o Lula em nenhum protesto, não chamar nenhum protesto contra o fora Bolsonaro, contra o genocida do Bolsonaro. Eu não vi ele em movimento nenhum para poder colocar esse cara fora, porque eu acho que a política dele se alimenta um pouco com a política do Bolsonaro, porque os dois são o oposto. E isso faz com que eles fiquem. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Ciro é uma terceira via, e eu acho sim que a população vai cada vez mais ver e tirar essa imagem que acham que o Ciro não consegue dialogar, que não tem projeto. Ele, hoje em dia, é o único que não tem discursinho, mas que tem projeto econômico de desenvolvimento para os mais miseráveis da nossa nação. Deputado, uma outra pergunta, também enganchando um pouco na sua primeira resposta, é que com o processo da sua saída do PSOL e a sua ida ao PDT, né, inclusive para apoiar também Ciro Gomes,
o senhor reclamou, o senhor foi ver a público, reclamou que parte da militância, dessa militância de esquerda, de alguns partidos, estava adotando um comportamento de disseminação de fake news contra o senhor, muitas vezes com comentários de viés racista, de viés homofóbico, né, demonstrando um fanatismo. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse processo, que tipo de ataques o senhor sofreu e como é que o senhor está lidando com isso? Olha, esse cancelamento da esquerda, da direita, que a gente vem sofrendo o tempo todo, não é novidade nenhuma para mim, o Glenn. Você sabe muito bem, né, Leonardo, que eu trabalhei no caso do Snowden, com aquela pressão mundial, com os Estados Unidos atrás de mim, atrás do Glenn. Eu fui detido e torturado pelo governo da Inglaterra. Depois, ainda, a gente fez o processo todo da Vaza Jato, que foi um sistema de difamação, que, inclusive, a minha sogra, que estava com câncer terminal, também foi uma das pessoas que foi alvo disso, de fake news, desse processo todo. Então, a gente tem casca grossa para esse tipo de coisa. Mas é muito interessante você analisar nesse processo o fogo amigo, porque eu não estou saindo de um partido de esquerda indo para um partido de direita, como o PSL. Eu estou indo para um outro projeto dentro de um campo. E como é que a gente não consegue dialogar? Por que esses ataques vêm? Esses ataques vêm porque eu não estou seguindo um plano de que as pessoas imaginam que tem que ser, que é o plano do Lula. É um plano que essas pessoas acreditam cegamente que o Lula, voltando ao poder, né, no imaginário popular, a gente vai estar aí acabando com o bolsonarismo. O bolsonarismo só vai acabar quando a gente puder ter diálogo com os diferentes. Você acredita que os 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro são todos eles fascistas? Não são. São primos meus, são tios meus, irmãos minhas, sabe? São seguranças. Até hoje eu tenho segurança, porque a Câmara não me dá mais segurança, dá para o Eduardo Bolsonaro, para um montão de deputados, e eu continuo sendo ameaçado de morte, mas a gente paga segurança privada e a gente dialoga com essa população que votou no Bolsonaro. Então, assim, os ataques que eu venho recebendo são, Leonardo, tipo, eu não penso por mim mesmo, eu sou um homem de 36 anos, tenho dupla graduação, eu estou na Comissão de Relações Internacionais no Congresso, na Comissão de Cultura, apresentei vários projetos, fiz várias análises políticas do nosso cenário. A partir do momento que eu não faço parte desse plano político deles, eu sou descartado. Então, eu sou descartado como negro, eu sou descartado como uma pessoa que vem com a vivência da periferia, eu sou descartado por todo o conjunto de coisas que eu sou, porque eu não faço parte dessa hegemonia que querem criar. Eu não vou fazer parte desse plano, porque política, para mim, não é carreira. Política, para mim, é uma forma de moldar a vida dos meus. Eu hoje tenho plenas condições de viver fora da política. A minha movimentação política é para poder acordar as pessoas para um plano real e sair desse debate de que vamos falar sobre gay, vamos falar sobre comprar picanha, vamos falar sobre isso. Não, eu quero falar sobre o projeto econômico para transformar a vida dos brasileiros que estão miseráveis nesse país. Se você olha as cidades desse país, as pessoas estão morrendo de fome. No interior é pior ainda, porque as câmeras não chegam lá. Não chegam lá, as pessoas estão comendo mato. Eu já passei fome no nível de pegar lixo do chão, sabe? Então, assim, eu sei o que esses brasileiros estão fazendo. E uma das minhas discordâncias também com muitos parlamentares é que eles não sabem o que é essa vivência. Quantos negros você vê ali dentro daquele congresso? Quantos vieram da onde eu vim? Quantos vieram da pobreza? Quantos já passaram fome na sua vida? Para poder estar falando disso. Muitas vezes se perde nesse discursinho de que é bom, a gente precisa fazer isso, de utilizar as teorias. Marx é ótimo, você pode usar todas essas teorias. Quando elas não são aplicadas para você gerar renda, trabalho para a população, para botar prato de comida na mesa de ninguém, ninguém come livro, ninguém come livro. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Então, esses ataques que estão vindo, principalmente da esquerda, para cima de mim, do meu marido, eles são nada, porque não representam o projeto que nós acreditamos, do que eu acredito para o país. Não representam os mais pobres, os mais miseráveis que estão hoje na miséria do nosso país passando fome.